Olá, família IBPV, a paz do Senhor. Finalmente estamos no ano 2021 e eu quero desejar a você um excelente ano. Agora, mais do que nunca, a nossa esperança tem que estar unicamente no Senhor, porque só Ele pode todas as coisas. Eu quero começar os avisos dessa semana informando que durante todo o mês de janeiro, os cultos da nossa igreja serão somente na modalidade online. Então você tem que ficar esperto para todo domingo, às 9 e às 17 horas, você se conectar no canal do YouTube IBPV RJ para juntos, como igreja, cultuarmos ao Senhor, ok? E não esqueça de compartilhar o link com sua família, com seus amigos, com seu vizinho. Assim, eles também poderão ser grandemente abençoados. Também, durante todo o mês de janeiro, o nosso amado pastor Paulo e a nossa querida irmã Ana Beatriz estarão em gozo de férias. Você deve continuar orando por eles diariamente, porque eles precisam muito ser sustentados através das orações. Durante o mês de janeiro, nós teremos alguns irmãos e alguns pastores convidados para trazer a palavra de Deus para nós. Lembre-se também de orar por esses irmãos e esses pastores que serão usados por Deus para abençoar a vida da nossa igreja. Hoje, durante o culto da noite, haverá a celebração da Ceia do Senhor. Não esqueça de providenciar os elementos, o pão e o suco, para juntos participarmos da ceia. Todos os anos, a nossa igreja tem o costume de levantar uma oferta de gratidão ao Senhor. Essa é uma das formas que nós separamos para demonstrar a Deus como nós somos gratos por tudo que Ele tem feito por nós. Nós sempre separamos os 2 últimos domingos de dezembro e os 2 primeiros domingos de janeiro. E esse ano nós conseguimos arrecadar o valor de R$ 3.201,84 para a honra e glória de Deus. Como é do conhecimento de todos, o valor da oferta de gratidão que foi arrecadado nos 2 últimos domingos de dezembro foi destinado à campanha de missões. Então agora eu vou passar para os irmãos os valores que nós conseguimos da campanha de missões, juntamente com a oferta de gratidão. O valor que nós conseguimos enviar para a Junta Administrativa de Missões e enviar também para a Global Commission. O nosso alvo foi de R$ 32.000. Nós conseguimos arrecadar de oferta de missões R$ 25.236,35. Mais o valor de R$ 3.201,84 que nós levantamos de oferta de gratidão, nós conseguimos levantar um total de R$ 28.438,19. Somos inteiramente gratos a você que participou orando, você que participou contribuindo, comprando DVDs, fazendo propaganda. Que Deus abençoe muito a sua vida. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Ainda sobre a oferta de gratidão, tudo que for levantado nos 2 primeiros domingos de janeiro será destinado à compra de um imóvel para eventos especiais. Então, faça a sua parte. Vamos agora assistir um vídeo de missões que fala do trabalho que tem sido realizado pela missionária Ana Paula e a missionária Iara em Guiné-Bissau.
Graças a paz, meus nossos parceiros aí do Brasil. Hoje é o último dia de aula. Nós entramos de férias hoje. Então é para você agradecer. Para nós foi difícil, porque as missionárias estavam junto conosco aqui na abertura da aula. E hoje também, mas este ano é muito difícil para que eles estejam aqui. Então, nós somente ficamos aqui, mas conseguimos fazer o que eles faziam aqui. Então, estamos vos agradecendo os que seguraram a corda para que nós seguimos nesse dia hoje, o último dia de aulas. Então, vamos dizer muito obrigado a vocês. Estamos aqui contando com vocês. A vossa oração faz com que nós conseguimos fazer o melhor coisas aqui. Então, estamos empenhando. É muito complicado, é muito difícil, mas com a ajuda do Senhor, estamos indo nessa caminhada muito. Muito obrigado a vocês todos. Tchau. É com muita satisfação que nós comunicamos agora os aniversariantes da semana. No dia 6 de janeiro, fará aniversário Adriano Brandão Nobre. No dia 7, Marcela Araújo. No dia 8, Daniele da Silva. No dia 9, nós temos o irmão Hélio dos Santos e também a Amandinha Araújo. Que Deus abençoe ricamente vocês. E esses foram os avisos da semana. Não esqueça que essas informações e outras você pode acessar através do boletim virtual, que é enviado semanalmente no grupo de WhatsApp da igreja. Se você ainda não faz parte do grupo, entre em contato com a secretaria e solicite a sua inscrição. Que você tenha um excelente culto. Que Deus o abençoe. Amada igreja, graça e paz. Estou aqui ao lado da minha varoa, onde juntos queremos compartilhar com os irmãos a palavra que Deus nos falou através dos Salmos 117, 1 e 2. Versículo 1 diz: Louve o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos. 2. Porque grande é o seu amor leal por nós e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Salmo 118, versículo 1 diz: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Amém, irmãos? Amados, o ano de 2020, já findando, vem sendo um ano extremamente difícil.
onde muitas vidas estão sendo ceifadas em decorrência da pandemia, não só no nosso país, mas em todo o mundo. Fato que infelizmente nos leva a vivermos momentos de medo, de insegurança, incerteza e angústia, em razão às medidas de isolamento social. Mas por tudo isso, amados, damos graças ao nosso soberano Deus, porque temos sentido a presença dele, embora separados fisicamente, mas juntos espiritualmente, quer através dos cultos online e também, mais do que nunca, da necessidade de buscar a presença do Senhor através da leitura da sua palavra, quer nos cultos domésticos, da intercessão pelo nosso pastor, pela nossa igreja e pelas nossas famílias. Por tudo isso e muito mais, precisamos de clamar continuamente ao nosso Deus, porque Ele é o que mais quer nos ouvir. É o que diz lá em Jeremias 33:3. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis, que você não conhece. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de promessa. Ele cuida e zela por aqueles que o buscam e o amam. Glória ao nosso Deus, louvado e exaltado seja o seu nome. Aleluia. Que possamos crer, amados, e confiar nele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Para finalizar, irmãos, quero ler no livro de Salmos, capítulo 46, versículos 1, 2 e 7, que diz: versículo 1: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Amém. Versículo 2: Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Aleluia. Versículo 7: O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oh, Deus. Irmãos, Deus está no controle de tudo que estamos passando. Amém. Mas dentro de pouco tempo vamos estar juntos fisicamente e com toda liberdade cultuar o nosso Deus. Enquanto isso, continuemos a engrandecer e exaltar o nosso Deus. Todos podem dizer amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, irmãos. Nós vamos começar o culto. Eu vou orar antes de a gente começar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque podemos estar aqui mais uma vez diante de Ti, nesse primeiro domingo do ano de 2021. Somos gratos a Ti pelo Teu cuidado, somos gratos a Ti pela Tua bondade para conosco. Nós só estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado, nós só estamos aqui porque o Senhor tem colocado a Tua mão poderosa sobre nós. Então, Deus, onde nós estaríamos se não fosse o Senhor cuidando de cada um de nós? Deus, mesmo que não estando fisicamente na Tua casa, mas estando cada um em seus lares, nós damos honra, glória e louvor a Ti por tudo que o Senhor tem feito para com cada um de nós. Queremos, a Deus, entronizar o Teu nome nesse dia. Queremos, Deus, que o Senhor seja louvado, o Senhor seja engrandecido. Deus, nós somos falhos, somos limitados, mas o Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, é um Deus que nos atende, que nos ouve. Então, ó Deus, que cada um possa sentir a Tua presença nesse dia, que cada um possa sentir o Senhor ministrando ao seu coração de uma forma muito especial. E que o culto seja algo agradável a Ti, que o culto toque o Teu coração, que tudo que fizermos, cantarmos, falarmos, seja para a honra e glória no nome do Senhor Jesus. E entrego cada pessoa que está nesse momento cultuando a Ti nas Tuas mãos, para que o Senhor venha ao encontro de cada um e abençoe a cada vida. Eu oro assim em nome do Senhor Jesus. Amém.
Nós estamos aqui mais uma vez para cultuar ao Senhor e nós vamos louvar a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, né? E quando eu estava fazendo louvor, Deus colocou no meu coração um cântico que nós cantamos há bastante tempo que fala sobre a maravilhosa graça do Senhor. É um hino. E esse hino fala tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós, tudo aquilo que Deus realiza em nossas vidas. E eu fui pesquisar um pouco sobre a graça de Deus e eu descobri 3 coisas. A primeira, a graça salva. Né? Para quem não sabe, graça é um presente que Deus nos dá sem a gente merecer. Nós não merecemos. E nós não merecemos a salvação. E Deus nos dá gratuitamente a salvação. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, fala assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, é um presente que o Senhor nos dá a todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador. A outra graça, outra coisa que eu aprendi é que a graça ensina. Em Tito, capítulo 2, versículo 11, fala assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, por meio da graça, nós somos ensinados por Deus todos os dias a vivermos nesse mundo, como diz aqui, um mundo cheio de injustiça, de falhas, o Senhor tem nos ensinado. E a terceira coisa é que a graça sustenta, a graça nos sustenta. E em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, fala assim: mas ele disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, quando estamos fracos, sem capacidade para superar os nossos problemas, a graça de Deus vem e nos sustenta, e Ele nos dá força para que possamos prosseguir. Então, Deus segura firmemente em nossas mãos. Então, o Senhor tem nos dado graça para viver, e nós vivemos pela graça de Deus. Eu convido a você a cantar conosco esse hino, né, começar o primeiro louvor deste ano, cantando sobre a maravilhosa graça do Senhor Jesus. Amém? Oh,
Deus que enxuga as nossas lágrimas, um Deus que abre portas, um Deus que opera milagres, independente de qualquer coisa que você esteja passando. A gente pode confiar em Deus, a gente pode confiar, a gente pode descansar em Deus, a gente pode clamar pelo nome dele. Ele vem correndo em nosso socorro, ele vem correndo nos sustentar, ele vem correndo, pega, segura firme nas nossas mãos. E nós aprendemos muito obrigado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade por nós.
Nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua graça que é sobre nós todos os dias. A Tua graça tem nos sustentado. A Tua graça tem nos ensinado a viver neste mundo. A Tua graça, Senhor, nos salva. Somos pecadores, somos falhos. Mas o Senhor tem nos presenteado com o Teu amor. O Senhor tem nos presenteado com a Tua presença, com o Teu perdão. O Senhor tem nos presenteado com o Teu afago, com o Teu abraço, com o Teu consolo. Ó Deus, muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos gratos a Ti, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos livrado do mal. Até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós de uma forma muito especial. Até aqui o Senhor tem segurado firme em nossas mãos, como um pai que cuida do seu filho, como um pai que cuida do seu filho pequeno, que não sabe o que fazer, que não sabe para onde ir. O Senhor tem feito isso conosco. O Senhor tem segurado firme em nossas mãos. Nós só estamos aqui adorando o Senhor. Nós só estamos aqui cultuando o Senhor, porque o Senhor é conosco. Porque o Senhor é conosco. Porque o Senhor tem caminhado conosco. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Continua conosco, Senhor. Continua conosco. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração. Eu oro assim em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês um trecho da Palavra de Deus, que diz lá em Gênesis, no capítulo 14, do versículo 18 ao 20. E diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Irmãos, não existe fórmula mágica. Se a gente quer ser abençoado, nós temos que ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. E essa bênção que eu me refiro não é só em relação a dinheiro, é em relação a qualquer área das nossas vidas. E também financeiramente. A bênção financeira que a gente deve desejar não é só para nós termos os recursos financeiros para nós, mas é para nós termos os recursos e podermos abençoar a vida de outras pessoas com aquilo que Deus tem nos dado, com aquilo que Deus tem nos presenteado. Então, se você quer ser abençoado, se você quer abençoar a vida de outra pessoa, seja fiel. Os tempos podem estar difíceis, as coisas podem estar não tão bonitas, mas nada disso importa. Tempo bom ou tempo ruim, nós temos que devolver a Deus aquilo que Ele nos tem dado. Eu quero nesse momento orar, dedicando ao Senhor todos os valores que a igreja vai receber essa semana, como dízimos e ofertas. Mas antes eu quero lembrar você que você pode dizimar e ofertar através de depósito, transferência ou ainda pelo Pix. Se você também desejar, você pode vir à igreja e trazer o seu envelope e colocá-lo no gasofilaço. Basta que você agende um horário com a secretaria. Oremos agora. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor as tuas infinitas misericórdias, agradecer porque o Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom. Eu quero colocar diante do Senhor tudo aquilo que a igreja vai receber de dízimos e ofertas, pedir que o Senhor estenda a tua mão para abençoar, para fazer prosperar, para dar bênção sem medida à vida daqueles que têm sido fiéis na entrega dos seus dízimos e ofertas.
Abençoa também a vida daqueles que vão manusear esse dinheiro, dá sabedoria, dá entendimento, conduz, mostra, Senhor, aquilo que o Senhor quer que seja feito. Que o Senhor abençoe grandemente a tua igreja para que nada falte aqui na tua casa. É que nós pedimos e já agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Olá, amada igreja, paz do Senhor aí para vocês, né? Eu estou muito feliz de ter recebido aí o convite de vocês para compartilhar a palavra com vocês nesse dia. Fico muito feliz mesmo porque a gente não é merecedor de nada, a gente não tem nada em nós mesmos, né? Que a gente possa oferecer para as pessoas, tudo vem de Deus, né? Então toda oportunidade que a gente tem de compartilhar uma palavra assim com alguém, né, é sempre uma oportunidade de compartilhar, na verdade, aquilo que Deus tem ensinado para a gente, Deus tem falado para a gente, né? E a palavra que eu vou compartilhar com vocês nesse dia, né, nesse momento agora, é uma palavra que Deus tem trabalhado no meu coração já há muito tempo, né? Na verdade é o centro dos meus estudos assim na Bíblia, desde muito novo, porque, bom, eu mexo com música, né? Minha profissão, eu trabalho como professor de música e sempre me interessou muito essa coisa do louvor, da adoração, né? Como que a Bíblia fala sobre isso.
E eu vou falar sobre adoração com vocês aqui, tá? Só que eu vou falar de uma perspectiva que eu acho que vai abrir muito a cabeça de vocês. Talvez do jeito que eu vou falar vai trazer uma surpresa, né, para vocês sobre muitos aspectos, porque a gente sempre associa, né, louvor e adoração à música, né? E eu, né, como eu acabei de dizer, sendo musicista, eu sempre me interessei muito por essa área e comecei a aprofundar, né, na Bíblia, no meu estudo da Bíblia, para poder entender o que a Bíblia fala sobre isso, o que a Bíblia fala sobre louvor e adoração. E eu me surpreendi muito primeiro com a riqueza, né, com o qual esse tema é trabalhado na Bíblia, e em segundo lugar, porque eu percebi que a adoração pode estar vinculada à música, sim, mas quase sempre na Bíblia uma coisa não tem a ver com a outra, tá? Então é sobre isso que eu quero que a gente estude aqui hoje juntos, né? Mas antes de mais nada, vamos orar aqui juntos para Deus preparar os nossos corações, tanto para aquilo que Ele está querendo falar através da minha vida para vocês, e também para que Ele fale, né? Para que Ele tenha liberdade para falar através de mim aqui, sem nenhuma barreira, sem nenhum empecilho, né? Então vamos orar. Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade que eu estou tendo aqui de compartilhar aquilo que o Senhor tem me ensinado por tantos anos, Deus, para outras pessoas, para outros irmãos. E eu peço para que o Senhor, Deus, use esse momento aqui, né, de forma poderosa mesmo, para trazer clareza sobre o que a Tua Palavra fala sobre oração, sobre adoração, né, que é algo central para a nossa vida como cristãos. E que isso que o Senhor vai revelar para nós aqui hoje, Deus, que isso produza frutos na nossa vida, que isso produza ação, que isso produza obediência ao Senhor, porque é isso que importa para o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, enquanto eu estiver falando aqui, né, que não sejam minhas palavras, não sejam minhas convicções, mas que seja a palavra do Senhor de verdade, Deus. Em nome de Jesus, né, eu oro aqui, né, não pensando que eu estou aqui falando para alguém ou gravando um vídeo. Eu estou orando aqui efetivamente pedindo para que o Senhor, nesse momento em que eu estou aqui agora, que o Senhor venha com o Teu Espírito e comunique, né, aquilo que o Senhor quer comunicar, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos estudar nesse momento agora um texto muito conhecido já, que está lá em Romanos, a carta do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo escreveu para os romanos. Nós vamos ler a carta dos Romanos no capítulo 12, tá? E nós vamos ler o versículo 1, tá? O versículo 1 é um versículo muito conhecido já, muita gente já sabe esse versículo até de cor, mas mesmo assim, vocês vão ver o tanto que esse versículo ainda vai falar com a gente durante esse momento aqui, tá? Tô dando uma enroladinha aqui para ver se você abre aí a sua Bíblia, para que você consiga ler comigo, né? Mas o texto fala mais ou menos o seguinte, tá? A minha versão diz assim: exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto espiritual. É isso que está me dizendo aqui na minha Bíblia, é uma Bíblia que se chama Bíblia de Jerusalém, né? É isso que está dizendo nessa tradução aqui. Eu vou citar aqui a versão que foi a versão que eu decorei desde criança, né? Que eu acho que é da versão revista e atualizada, né? Que Paulo fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, para que apresenteis, né, o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o vosso culto racional, né? Essa é a versão mais famosa aí que todo mundo conhece. E a outra versão, assim, que eu vou dizer para vocês que vai ser uma versão meio para os nossos dias, assim, vai ser uma versão aqui contemporânea minha mesmo para vocês, né? Seria mais ou menos assim: olha, irmãos, eu peço para vocês, pelo amor que vocês têm a Deus, pelas misericórdias de Deus, que vocês entreguem, vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse
é o culto de vocês, esse é o culto racional, esse é o culto espiritual de vocês, né? Por que a gente vê duas palavras diferentes, né, na minha tradução aqui e da outra que a gente conhece mais, que é da Revista Atualizada, né? Uma fala culto espiritual, essa minha, e a outra fala culto racional, né? Isso vem por conta da palavra, desculpa gente, por conta da palavra no grego, né? A palavra desse texto aqui é a palavra lógicos, ou lógicos, né? Que significa, ela tem vários sentidos, ela pode significar espiritual, ela pode significar lógico, pode significar razoável, pode significar eloquente, e na verdade, quando a gente pensa nessa palavra, o sentido geral dessa palavra é que é algo que vem de dentro, é algo que vem aqui dessa porção que a gente tem dentro de nós, que é o que faz a gente pensar, que é o que faz a gente raciocinar, que é o que faz a gente ser quem a gente é, né? Nesse tempo aqui, as pessoas elas não tinham conhecimento de ciência, de medicina que a gente tem hoje, então eles nem sabiam que existia um cérebro, né? Onde é o lugar que a gente pensa, o lugar que a gente raciocina. Então eles só entendiam que existia essa parte aqui, né? O nosso corpo, e tinha algo dentro de nós, né? Que a gente chama, né, de alma, de espírito, que é algo imaterial, é algo que não é físico como é o nosso corpo, mas é algo que está dentro de nós e que faz com que a gente pense, né? Onde está a sede dos nossos pensamentos, né? Para o judeu isso estava muito associado, como ele não sabia do cérebro, ele estava muito associado ao coração, que era onde eles pensavam que estava muito ligado à questão emocional, os sentimentos que a gente tem, e a parte racional, assim, eles achavam que tinha uma conexão com os rins, né? Enfim, isso é só curiosidade para vocês saberem mesmo. Mas no fim das contas, tá? O que eu estou querendo dizer com tudo isso que eu acabei de dizer? Que Paulo, ele está pedindo para que a gente cultue a Deus, né? De uma forma interna, né? Quando ele fala culto espiritual, culto racional, lógicos, né? Esse lógicos, ele está falando da gente, que o nosso culto tem que começar dentro de nós em primeiro lugar. E como que esse culto ele se externaliza? Como que esse culto que começa lá dentro, ele é feito aqui do lado de fora? A gente faz ele por meio do nosso corpo. A gente oferece o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Esse é o culto que Deus quer que a gente ofereça. Porém, quando a gente escuta esse texto nos dias de hoje, a gente simplesmente pensa assim, bacana, né? Interessante o que Paulo está dizendo. Só que provavelmente para as pessoas que estavam lendo, ouvindo alguém, né? Porque isso aqui foi uma carta escrita para uma igreja. Então isso aqui foi lido publicamente para uma igreja, né? Então provavelmente as pessoas que ouviram essa carta sendo lida, eles devem ter achado um pouco estranho, eles devem ter se escandalizado, né? Ou pelo menos devem ter visto essa ideia como uma ideia muito nova, uma ideia meio que revolucionária. Por quê? Como que o judeu, né, Paulo era judeu, e até os romanos, para quem Paulo estava escrevendo essa carta, eram pessoas, mesmo os que não eram judeus, que tinham se convertido das religiões romanas para o cristianismo, todas essas pessoas estavam muito familiarizadas com um tipo de culto que era comum a todas as religiões naquele tempo, que era um culto através do qual você entregava sacrifícios para a divindade que você adorava. Então, né, os romanos que não eram judeus, mas tinham vindo de religiões pagãs, eles adoravam os deuses deles oferecendo animais, né, oferecendo ofertas, indo lá no templo e entregando isso na mão de um sacerdote. E a mesma coisa acontecia com os judeus. Os judeus, nessa época que ainda era muito comum, eles irem no templo oferecer alguma coisa para Deus. Então eles ofereciam um cordeiro, ou então um novilho, né, que é um boi bem novinho, né? Tinha vários tipos de ofertas, né? Você entregava cereal, você podia entregar até bebida, né? Você entregava como oferta, eram chamadas oblações, né? Então, o que era cultuar para os judeus daquele tempo? E isso tem que ficar muito claro na sua cabeça aí, que está me ouvindo, para você entender tudo, a profundidade do que Paulo está querendo dizer aqui.
Para aquele povo, para os judeus, cultuar a Deus era entregar alguma coisa para Deus. E você fazia isso indo ao templo, tá certo? Essa era a forma que todo mundo entendia como culto a Deus, né? Se você for ver lá no Antigo Testamento, lá no Pentateuco, principalmente no livro de Levítico, você vai ter lá tintim por tintim como que deveria ser o culto feito a Deus, né? Os tipos de ofertas que você deveria fazer, os tipos de sacrifícios, como que o sacerdote deveria se portar, o que o sacerdote deveria fazer para se preparar para cultuar a Deus. E uma coisa interessante também, quem podia cultuar a Deus era só o sacerdote, né? Eu, que sou uma pessoa comum, por exemplo, eu não nasci na família de Arão, que era a única família que tinha permissão para fazer as coisas que tinham que ser feitas no templo. Como eu não sou da família dele, eu não teria permissão para entrar no templo e cultuar a Deus. Só uma família de Israel tinha essa permissão, que era a família dos levitas, né? Que é a família de onde veio o sacerdote Arão, que era irmão de Moisés, né? E, na verdade, assim, dentro da família dos levitas, só a família de Arão mesmo podia oferecer sacrifícios lá no templo. Né, para fechar a coisa toda, dentro da família de Arão, só uma pessoa podia entrar em um lugar específico do templo que eles chamavam de Santo dos Santos. Na verdade, o templo ele era feito de vários lugares, né? O lugar mais geral, o pátio, tinha o templo, e o templo tinha vários pátios. O pátio maior, o pátio que era maior e ficava mais do lado de fora, era o que eles chamavam de pátio dos gentios. Isso eu estou falando, gente, já no contexto do tempo de Jesus, tá? Tinha um pátio que era só para quem era gentio. Quem que era gentio? Os gentios eram aquelas pessoas que não eram judeus de sangue. Esse povo, os gentios, quem não era judeu de sangue, só podia entrar no templo nesse pátio do lado de fora. Eles não podiam entrar nem no pátio que eles chamavam de pátio dos judeus, né? Que era o pátio específico para o povo judeu. Então, tinha esse pátio do lado de fora, depois tinha um outro pátio, que era o pátio onde os judeus podiam estar, e depois tinha o pátio do próprio templo, que só sacerdotes, só levitas podiam entrar ali, porque eles que eram os responsáveis pelo culto mesmo em Israel, né? Aí depois, nesse pátio, tinha o templo, né? Dentro do templo também só um grupo específico de levitas podia entrar, e dentro do templo tinha uma salinha bem pequenininha que eles chamavam de Santo dos Santos, que era onde ficava a Arca da Aliança, né? Enfim, não dá para entrar nos detalhes aqui do que era a Arca da Aliança, mas em uma frase, o que eu posso te resumir a Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus, era o objeto que representava a presença de Deus. Então, só podia entrar no ambiente onde esse objeto estava presente quem fosse o chamado sumo sacerdote. Só uma pessoa, então, tá, do povo de Israel podia entrar nessa salinha, que era o Santo dos Santos. Então, olha só que interessante. O culto, primeiro que ele era um culto de você entregar coisas, era um culto externo, ele não tinha a ver com igual essas coisas que a gente faz hoje em dia, de cantar, levantar a mão, né, ou ter uma pregação. Não, o culto era feito por uma pessoa no seu lugar, era um sacerdote, era uma pessoa que fazia a mediação entre você e Deus, né, fazia o meio do caminho aí. Então você entregava o seu sacrifício para aquela pessoa e ela que entregava aquele sacrifício a Deus no seu lugar, tá certo? Isso era o culto para o povo de Israel. Tá claro? Tá? Isso tem que ficar bem claro. Por quê? Porque, tendo em vista isso, o que os judeus pensavam sobre o que era cultuar, o que Paulo está falando não está fazendo sentido nenhum. Porque eles estão falando assim, peraí, mas cultuar é entregar lá a ovelha lá para o sacerdote. Por que Paulo está dizendo que eu tenho que, na verdade, entregar como sacrifício não uma ovelha, ou um cereal, ou um vinho, né, que era um tipo de oferta que eu podia oferecer? Por que Paulo está falando que, ao invés disso, eu tenho que entregar o meu corpo? Como assim entregar o meu corpo?
né? E ele ainda termina dizendo: esse é o culto espiritual de vocês. Então, por que Paulo estava dizendo isso, gente? Porque em Jesus, esse sistema antigo de culto dos judeus, ele perdeu o sentido, tá? Porque esses sacrifícios, né, se você ler o livro de Hebreus aí na Bíblia, você vai ver que o autor de Hebreus ele fala assim, que os sacrifícios eles eram só uma representação, eles eram só uma imagem do que Deus ia fazer por meio de Jesus Cristo. Então, quando você ia no templo e entregava lá o seu cordeiro, né, para que o cordeiro expiasse a sua culpa, né? O que significa isso? Quando se entregava um cordeiro para fazer um sacrifício porque você tinha pecado, por exemplo, aquele cordeiro ele levava a culpa pelo seu pecado. O pecado que você cometeu era pago por meio da vida daquele cordeiro. Tá certo? Então, era assim que Deus perdoava os pecados. Deus ele não fazia panos quentes, ele não dava em pizza, entendeu? Se você fez um trem errado, alguém vai ter que pagar por essa coisa errada que você fez. E quem que pagava? Era uma ovelha, né? Era uma ovelha, era um novilho. Então, tinha que haver uma vítima para a culpa do que você fez de errado, para que Deus continuasse sendo justo, porque senão Deus não seria justo, né? A justiça de Deus, ela exige que para qualquer culpa uma pessoa sofra uma pena, né? Alguém sofra a pena por alguma coisa. Então, por isso que existia a figura das ovelhas. Só que, gente, quando Jesus vem ao mundo, né, a Bíblia diz que João Batista, quando viu Jesus chegando lá no momento em que Jesus foi batizado, quando ele viu Jesus chegando, João Batista disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que isso significa? Quer dizer que durante toda a história de Israel, Deus ensinou o povo a fazer um ritual, a fazer algo que na verdade estava apontando para aquele momento da história onde Jesus veio. Naquele momento da história onde Jesus veio, Deus estava mostrando o seguinte: olha, vocês até agora, vocês fizeram só um teatro daquilo que eu vou fazer agora. Eu vou entregar o meu cordeiro para pagar pelas culpas de vocês. Ou seja, todo o pecado que você cometeu, todo o pecado que você já cometeu, todo o pecado que você comete e todo o pecado que você ainda irá cometer, houve uma vítima que Deus usou para castigar esse seu pecado que você cometeu em cima dessa vítima. Por isso Deus te perdoa hoje. Por isso Deus é misericordioso com você, porque Ele já trouxe alguém que pagou a culpa do seu pecado por você. E foi Jesus. Jesus foi o Cordeiro de Deus. Jesus foi o Cordeiro que Deus levantou, que Deus usou para derramar o julgamento dele sobre esse Cordeiro. Então, hoje você pode viver uma vida livre de condenação. Hoje você pode ter certeza de que você é salvo, não por causa das coisas que você faz, não porque você é certinho, não porque você é muito perfeito, mas porque todos os pecados que você cometeu, comete e irá cometer, Deus lançou sobre Jesus. Deus fez com que Jesus se tornasse culpado pelos seus pecados. E quando Jesus é crucificado na cruz, Jesus toma os seus pecados, os meus pecados, e Ele cumpre a pena que você e eu deveríamos receber da parte de Deus. E por isso, quando nós entregamos a nossa vida a Deus de verdade, nós somos inocentados. Diante de Deus nós somos santos, nós somos puros. Por causa disso, porque Jesus já levou sobre si as nossas culpas. Tá? Então, por conta disso que Jesus fez, tudo isso que acontecia, todo esse sistema de culto antigo, ele ficou inutilizado, ele não servia mais para nada. E aí, Paulo está vivendo num tempo aqui onde as pessoas que começaram a entender isso, começaram a entrar num dilema. Porque elas entendiam isso, elas começaram a entender, falaram assim, peraí, mas então se Jesus já fez o sacrifício definitivo, eu não preciso mais levar sacrifício no templo, eu não preciso mais entregar a oferta, então eu não preciso mais cultuar a Deus, acabou.
a necessidade de cultuar a Deus, de entregar alguma coisa para Deus, foi cessada, acabou, né? Eu não preciso mais fazer nada. Então agora eu estou livre. E aí o que Paulo está dizendo para nós? Não, você não está livre. Por que você não está livre? Porque antes você entregava animais, antes você entregava cereais. Porém agora que Jesus fez o que ele fez, você foi comprado. Você não é mais seu. Na verdade você nunca foi seu, né? Antes de encontrarmos Jesus, nós éramos escravos do pecado. Porém, quando Jesus fez o que fez por nós, ele nos comprou para que nós fôssemos agora escravos dele. Então nós não fomos comprados e nós não fomos salvos para viver uma vida do jeito que a gente quisesse. A gente foi comprado para viver uma vida de acordo com a vontade de Cristo. E como que a gente faz isso? A gente pega esse corpo aqui que Deus nos deu, essa boca, esses olhos, esses ouvidos, essas mãos, esses pés, e com todo esse corpo, nós cultuamos a Deus. Ou seja, nós oferecemos todas as nossas atividades da vida humana para Deus. E aí, porque talvez você esteja me ouvindo aqui, você ouviu falando no começo que eu ia falar sobre adoração, e você deve estar pensando, Johnny, o Johnny falou que ia falar de adoração e até agora ele não falou nada de adoração. Pois bem, eu estou falando desde o começo justamente sobre adoração. Sabe por quê? A palavra culto, ela é muito mal traduzida quando a gente pensa no português. Porque culto, em grego, né, que foi esse texto aqui que Paulo escreveu, ele escreveu em grego. Quando ele escreveu esse texto, ele usou uma das duas palavras mais usadas para se referir a culto. Uma palavra que era muito comum naquele tempo de ser usada para culto é a palavra latreia. Tá? É uma palavra grega para culto. E a outra palavra é a palavra proskúneo. Calma que eu já vou te explicar, tá? Eu estou falando grego aqui literalmente, mas eu já vou te explicar o significado dessas duas palavras. Essas duas palavras no português a gente pode traduzir para culto ou nós podemos traduzir para adoração, tá? Isso quer dizer o seguinte, que adoração e culto são a mesma coisa. Talvez você não soubesse disso. Adoração e culto, né, quando a gente pensa nos termos lá do hebraico, do grego, estão ligados à mesma ideia. Quando você fala que você está cultuando a Deus ou que você está adorando a Deus, você está falando sobre a mesma coisa. E isso tem a ver com essas duas palavras que eu acabei de citar aqui. Já vou explicar quais palavras, qual é o significado dessas palavras. Mas eu ainda preciso dizer uma outra coisa importante sobre essa questão de culto e sobre essa questão de adoração, que a gente não precisa ir longe, a gente não precisa ir no grego para já entender isso aqui que eu acabei de dizer. Porque se a gente pensa no inglês, por exemplo, qual que é a palavra que os americanos, ou os ingleses, né, eles usam para poder falar sobre culto? Né? Hoje em dia, quando a gente vai fazer um culto no domingo, a gente fala, né, vamos fazer o culto do domingo de manhã, o culto do domingo à noite. Sabe qual que é a palavra que os americanos, as pessoas da língua inglesa, usam para poder falar sobre culto? Eles chamam o culto de worship service, que traduzindo significa serviço de adoração. Tá entendendo? O culto é isso. O culto é um serviço de adoração. Então, quando você vem aqui no domingo para escutar o louvor, para cantar o louvor, para louvar a Deus, para ouvir a palavra, você nada mais nada menos está participando de um serviço de adoração. Você está participando de um momento, de uma reunião que o propósito final é adorar a Deus. Tá? E de onde veio, né, no fim das contas, essa ideia de adoração? Veio dessas duas palavras gregas que eu acabei de citar. Uma palavra é a palavra latreia, que é a palavra mais antiga, tá? Bem antigamente, quando eles queriam se referir ao ato de cultuar, ao ato de adorar a Deus, eles usavam mais a palavra latreia. E essa palavra latreia, ela surgiu no contexto de trabalho escravo. Olha só que coisa. Por quê que surgiu no contexto de trabalho escravo? Latreia
era a palavra que você usava para falar sobre o trabalho braçal que um escravo tinha que fazer, né? Então, o trabalho que um escravo fazia, o suor que ele dava, o duro que ele dava para o senhor dele, eles chamavam de latreia. Com o passar do tempo, essa palavra começou a entrar no ambiente de culto. Com o passar do tempo, ela começou a ser usada para falar sobre o culto, né? Tudo a ver, porque pensa só no trabalho que um sacerdote tinha para poder entregar uma ovelha. Você chegava lá, entregava sua ovelha para o sacerdote e falava, pronto, aqui está minha ovelha para cultuar a Deus. Sabe o que esse cara tinha que fazer? Ele tinha que pegar a ovelha, né? Tinha tipos de sacrifício que ele tinha que sair do acampamento, tinha que sair da cidade onde eles estavam, ir até o deserto, levar essa ovelha com ele. Aí lá ele matava a ovelha, aí ele tinha que tirar a lã da ovelha, tinha que tirar a pele, tinha que abrir a ovelha, separar a gordura, separar os órgãos internos, separar a carne, queimar a gordura, enfim, era uma trabalheira só. Então, latreia era a palavra que mais significava culto, porque era um trabalho braçal que o sacerdote tinha que fazer e tinha que oferecer a Deus, né, que tinha tudo a ver com essa ideia do trabalho do escravo. O escravo tinha que trabalhar para o seu senhor e da mesma forma o sacerdote tinha que trabalhar braçalmente mesmo, ele tinha que se esforçar, tinha que fazer muita coisa para poder entregar as ofertas, né? Então, em primeiro lugar, tá, a adoração tinha a ver com isso, com as coisas que você fazia, com o trabalho que você tinha que fazer para cultuar ao seu Deus. E a outra palavra é a palavra proskúneo. Proskúneo é uma palavra grega que significa se curvar, né? Se ajoelhar no chão, se prostrar. E isso tem tudo a ver com o que a gente fala de adoração hoje, né? Só que o que pouca gente entende é a conexão que existe entre latreia, ou seja, existe entre trabalho braçal e prostrar-se. Porque e essa palavra proskúneo, ela também surge do ambiente do trabalho escravo. E eu vou contar vou fazer uma alegoria aqui para você entender que uma coisa tinha tudo a ver com a outra. Pensa num escravo que odiava trabalhar para o senhor dele, né? Todo dia ele fazia corpo mole, ele costumava não fazer o que tinha que ser feito no campo, ele sempre reclamava, falava assim, esse nosso senhor aqui, ele só quer saber do próprio umbigo dele, ele é muito mau e trata mal a gente, enfim. O escravo não queria fazer nada para o senhor dele. Só que aí, quando chegava o senhor dele, né, depois de muito tempo, às vezes fora, viajando, quando o senhor dele ia lá no campo para ver o trabalho deles, o que esse escravo fazia? Ele ia lá e se ajoelhava. Porque era isso que o escravo tinha que fazer. Era comum que os escravos tivessem que se curvar diante do senhor deles para dizer o seguinte, por meio desse gesto ele falava, eu pertenço a você. Ok, só que o escravo que fez tudo isso que eu acabei de dizer para vocês, quando ele se curvava, aquele ato de prostrar dele tinha uma intenção verdadeira? Não, era uma intenção falsa. Ele fazia aquilo ali só... né, eu falo da boca para fora aqui, mas acaba entrando no contexto nosso atual, né, porque muitas vezes a gente tá no domingo cantando lá, Jesus, eu te amo, e não sei o que, e a nossa vida durante a semana, ela é totalmente contrária ao que Deus gostaria que fosse, né? Nós somos péssimos filhos, nós somos péssimos pais, nós somos péssimos maridos, péssimos cônjuges, nós somos péssimos estudantes, somos péssimos vizinhos. Então, o que adianta você levantar a mão no domingo e falar, Deus, eu te amo, minha vida dou, seja lá o que for que você cante? Você está entendendo que não pode existir proskúneo sem latreia? Agora pensa só, imagina um escravo que amava o senhor dele, que o tempo todo estava falando, gente, esse cara, ele é maravilhoso, olha como ele cuida bem de nós. E tudo que o senhor dele pedia para que ele fizesse, ele fazia de bom grado, ele ia lá, dava o seu melhor. O senhor dele pedia para ele poder pegar 5 sacas de trigo, ele ia lá, pegava 10, ele fazia além, ele ia além. Ele tinha prazer em obedecer o senhor dele. E aí quando o senhor dele chega, ele vai lá e se prostra. Você acha que esse escravo agora, no segundo caso, ele não está numa posição melhor em relação ao primeiro escravo? Ele não está em uma posição mais sincera? Ele não está sendo mais verdadeiro? Claro que ele está, né? Ou seja, o prostrar-se, o dizer para o seu Senhor, eu pertenço a você,
tem que estar conectado com a obediência, tem que estar conectado com a honra, tem que estar conectado ao serviço verdadeiro. E isso você não faz no culto, no serviço de adoração na igreja. Isso você faz no seu culto espiritual. Porque Paulo disse: eu exorto-vos, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para que vocês ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Essa é a adoração, esse é o real serviço de adoração que Deus quer que você preste. Uai, Johnny, então você está querendo dizer que a gente não precisa cultuar a Deus aqui no domingo? Não estou falando isso não. Existe um momento onde a gente, como igreja, juntos, a gente faz uma grande celebração de proscúnio, né? A gente faz uma grande celebração de juntos, a gente se junta, entra na presença de Deus, e como a gente está na presença dele, a gente se curva. A gente diz para ele: Senhor, nós somos teus, a nossa vida é tua, a nossa vida pertence ao Senhor. A gente precisa fazer isso, né? A gente precisa honrar a Deus. Porém, o que você faz com o resto da sua semana? Porque o culto aqui, você vai gastar aí no máximo 2 horas do seu domingo. Às vezes, se você for uma pessoa mais caxias, você vai participar do culto da manhã e da noite. Se você for mais caxias ainda, às vezes você vai na reunião de oração no sábado que tiver, né? Ou em alguma outra reunião que tiver. Embora nesse tempo de coronavírus está sendo que ser só online, né? Você vai na célula. Mas e o restante do tempo? O que você está fazendo no seu trabalho? O que você está fazendo em casa? O que você está fazendo enquanto marido, enquanto esposa, enquanto filho, enquanto filha, enquanto neto, enquanto vizinho? Como que você está desempenhando esses papéis? Porque é sobre isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está falando que a gente tem que entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, ou seja, a nossa vida tem que ser uma vida dedicada a Deus, a obedecer a Deus. E qual foi o principal mandamento que Deus deu para nós? Se você pular, né, a gente acabou de ler o capítulo 12, se a gente pular um capítulo para frente, olha só o que Paulo fala no capítulo 13, no versículo 8. Ele fala assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. Pois quem ama o outro, cumpriu a lei de Deus. De fato, as leis, os preceitos de Deus que dizem: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, ou seja, não tenha inveja do outro. E todos esses mandamentos, eles se resumem em um único mandamento. Tudo isso aqui, ó, não adulterar, não matar, não roubar, não ter inveja do outro, todos esses mandamentos que estão lá no Antigo Testamento, todos eles se resumem em um só mandamento, que é: ame o seu próximo como a ti mesmo. Ame o seu próximo como a ti mesmo. E olha só como ele termina esse raciocínio. Ele fala assim, ó, no versículo 10: o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. E o que é o cumprimento da lei? É a verdadeira adoração. É a verdadeira adoração. É a latreia. É o serviço que Deus quer que eu faça. Então como, Johnny? Como que eu vou então oferecer um culto do jeito que Paulo está falando aí, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Como que eu faço isso? De forma objetiva, de forma clara? Eu vou te dizer como. Da sua boca tem que sair palavras que vão servir como ferramentas, como armas de amor para o próximo. Como você tem falado com o seu cônjuge? Como você tem falado com seus filhos? Como que você tem falado com seus pais? Como você tem falado com seus vizinhos? Como você tem falado com seus amigos? Como você tem falado com seus colegas de trabalho? Se você não tem falado com amor, você não tem cultuado a Deus da forma como você deveria.
Os seus olhos, eles são parte do seu corpo. E se você tem que oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, então os seus olhos têm que ver coisas que agradam ao Senhor. Os seus olhos têm que ver coisas que honram o seu cônjuge. Será que você tem visto? Será que os seus olhos têm visto coisas que, na verdade, fazem com que o seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido, eles se sintam menos amados, eles se sintam menos valorizados? Será que os seus olhos têm visto coisas imundas? Será que os seus olhos têm visto coisas que têm feito você amar menos o seu próximo, como Jesus gostaria que você amasse? Se assim for, você tem que se arrepender diante de Deus, porque você não está adorando a Deus com seus olhos. E os seus ouvidos? O que seus ouvidos têm ouvido? O que você tem ouvido com seus ouvidos tem glorificado a Deus? E eu não estou falando aqui de música do mundo, seja lá o que for. Eu estou falando aqui de uma perspectiva mais ampla. Você tem deixado entrar nos seus ouvidos fofoca? Você tem deixado entrar nos seus ouvidos maledicência, escarnecimento? Você tem deixado entrar nos seus ouvidos coisas que não te edificam e nem edificam a quem está falando? Então você tem que rever, porque você não está cultuando a Deus como você deveria. E por último, o que suas mãos têm feito? O que seus pés têm feito? Onde os seus pés têm te levado? Eles têm te levado para lugares onde você tem amado o seu próximo, onde você tem crescido em amor pelo seu próximo, ou eles têm te levado para lugares onde você tem feito com que outras pessoas sejam vistas, sejam usadas como objetos? Pode, às vezes, ter uma conotação de impureza sexual nisso que eu estou dizendo, mas também pode ter uma conotação de exploração. Se você é alguém que às vezes tem um negócio pequeno e você não paga os seus empregados, não paga as pessoas que estão trabalhando para você da forma que você deveria. E muitas vezes até o próprio governo, se você só nega impostos, se você faz isso, você não está cultuando a Deus da forma que você deveria. Então eu vou terminar mais uma vez lendo esse versículo, para que vocês agora, tendo em vista tudo isso que eu acabei de dizer, que vocês meditem nesse versículo. E não só que vocês meditem para ficar pensando e falar, nossa, que bonito que Paulo disse. Não. A Bíblia ela não foi feita para você achar ela bonita, para você achar que ela tem uma mensagem maravilhosa. Ela foi feita para te confrontar. Ela foi feita para te tirar do lugar de conforto e te espremer e te moldar para que você seja aquilo que Deus quer que você seja e não o que você quer ser. Então é isso. Rogo-vos, pois, irmãos, eu peço a vocês, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, pelo amor de Deus, eu peço a vocês, pelo amor de Deus, que vocês ofereçam o corpo de vocês, os olhos de vocês, a boca de vocês, os ouvidos de vocês, as mãos de vocês, os pés de vocês. Eu peço para que vocês ofereçam tudo o que vocês são, a mente de vocês, o raciocínio de vocês. Ofereçam tudo isso a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E eu acrescento uma coisa aqui nesse versículo que Paulo não está dizendo. Vocês não vão precisar fazer isso para serem salvos, porque não é a perfeição da nossa vida que nos salva, é a perfeição de Jesus que nos salva. É por meio do sacrifício que Ele fez que você pode ser salvo. Porém, se você foi salvo para entregar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você foi comprado para ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então eu peço para vocês, meus irmãos, pelo amor que vocês têm a Deus, entreguem o corpo de vocês como sacrifício, um sacrifício vivo.
um sacrifício santo. Entreguem o corpo de vocês como algo santo a Deus. Vocês têm sido santos? A vida de vocês tem sido uma vida agradável a Deus, porque é assim que você deve entregar o seu corpo a Deus. O sacrifício de vocês tem que ser agradável a Ele. Sabe por que você tem que fazer isso? Porque esse é o culto racional de vocês. Esse é o serviço de adoração de vocês. Essa é a adoração que Deus quer de vocês. Amém? Vamos orar para a gente finalizar essa palavra. E que você guarde essa palavra no seu coração durante a semana, e que você diga: Senhor, eu quero viver essa sua vontade. Você que está me ouvindo aí, feche os seus olhos agora e fala isso para o Senhor: Deus, eu quero viver essa vontade do Senhor. Antes da gente orar, ainda de olhos fechados, fica com seus olhos fechados. Muitas vezes você deve estar ouvindo isso e deve bater um desespero, porque você deve pensar assim: meu Deus, eu não consigo viver isso que Deus quer que eu viva. Isso está muito longe. E sabe qual que é a boa notícia, meu irmão? É porque Deus sabe disso. Deus sabe que você não consegue. Se você depender do seu próprio esforço, você não vai conseguir viver uma vida do jeito que Deus gostaria, 100%. E é por isso que o Consolador, o Espírito Santo, foi enviado. É para te dar a força necessária, é para te dar a capacidade necessária. É por isso que você tem que se encher do Espírito todos os dias, porque se você se encher desse Espírito todos os dias, se você buscar a face de Deus todos os dias, se você buscar ao Senhor e clamar por Ele, clamar por esse milagre, porque é um milagre, não tem como a gente viver essa vontade de Deus se não for por um milagre. E nós podemos confiar nesse milagre, porque Jesus mesmo disse: aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, nós vamos orar aqui sobre isso, para que Deus opere o impossível, para que Ele faça com que essa vontade dEle, que é impossível de ser cumprida, ela se torne possível na nossa vida. E Ele é fiel e justo e poderoso para fazer isso acontecer. Então não entre em desespero, mas confie. Confie, porque Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo para completar a obra. A obra que Ele disse que vai terminar. Ele mesmo disse que vai terminar. Então vamos orar para a gente finalizar. Senhor Deus, agradeço ao Senhor, Pai, pelo Teu sacrifício na cruz, porque o Senhor enviou o Seu Filho como cordeiro em nosso lugar para pagar as nossas culpas, pelas nossas falhas. O castigo que traz a paz, que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas feridas dele nós fomos sarados. Obrigado por isso. Obrigado, Jesus, porque a obra que o Senhor quer de nós é uma obra impossível, mas ela é possível no Senhor. Por meio do Teu Espírito, o Senhor faz essa obra ser possível. Então, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor para que o Senhor nos fortaleça, tanto a mim quanto aos que estão ouvindo essa palavra. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos enche de sede e fome todos os dias, para que a gente queira crescer cada vez mais na busca de vivermos a Tua vontade, Deus. Nos faça amar o Senhor de todo o nosso coração. Nos faça, Deus, falar aquilo que o Senhor quer que a gente fale. Nos faça olhar as coisas que o Senhor quer que a gente olhe. Nos faça ouvir o que o Senhor quer que a gente ouça. Nos faça produzir aquilo que o Senhor quer que a gente produza com as nossas mãos. E nos faça ir aos lugares que o Senhor quer que a gente vá. Porque o Senhor mesmo disse, o Senhor nos deu a ordem: vão e preguem o Evangelho a todas as nações. Façam discípulos. Nos leve por meio dos nossos pés aos lugares que o Senhor quer que a gente vá. Nos leve até as trevas que estão precisando de luz e nos faça ser luz nesses lugares, Deus. E nos faça entender cada vez mais que é assim que a gente te oferece uma verdadeira adoração, Senhor. Muito obrigado por esse entendimento que o Senhor está nos dando hoje. E Espírito Santo, eu peço para que o Senhor gere frutos no nosso coração por meio dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e até uma próxima.
Senhor Jesus, põe em mim teu corpo.